nós vamos ter um tempo especial aí de meditação na palavra do Senhor. E nós vamos ouvir o que o Senhor tem a falar sobre nós, né? Estamos aprendendo nessa série, nesse momento, né? Nesse mês de maio, focado aí nas nossas famílias, e os temas das mensagens vão estar também aplicadas a esse momento, né? Esse tempo que nós vivemos durante esse mês aí de maio, focado nas nossas famílias. Não é verdade que nós precisamos de famílias fortes? Você crê nisso? Você deseja que a sua família seja uma família forte, firmada na rocha que é Jesus Cristo? Amém? Amém. Nós vamos buscar e aprender isso juntos. Temos vivido, mas vamos reforçar isso ainda mais. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ética e exemplo, um legado de fé. Vamos aprender um pouquinho sobre a importância de deixarmos um legado de fé, de construirmos uma vida que influencia dentro de casa, mas que influencia as próximas gerações, mas que influencia também para fora, as pessoas que estão perto de nós, porque nós temos uma fé firmada em Jesus Cristo. E é isso que nós vamos aprender um pouquinho hoje, meditar um pouquinho hoje, num texto que é bem conhecido aí de vocês também, texto de Paulo a Timóteo. Mas nós vamos fazer uma introdução breve e rápida antes aqui para a gente entender isso. Eu acho que uma das grandes lutas que nós temos, o ser humano tem, é nessa questão de ética, naquilo que a gente faz, nas nossas relações. Nem sempre a gente consegue ser tão ético em tudo que a gente faz, não é verdade? Muitas vezes a gente é levado a dar um jeitinho de resolver algumas coisas. Muitas vezes somos pressionados a fazer isso, no trabalho, em casa. Quem nunca foi parado por um guarda de trânsito e não falou assim, será que não dava para, né? Ou pelo menos pensou, será que ele não vai me liberar? São conflitos que a gente vive. E você já deve ter ouvido uma frase por aí que muitos dizem que os fins justificam os meios. Será mesmo? Será mesmo que para alcançar um objetivo eu preciso fazer o que for preciso para chegar lá? Independente do que eu estou fazendo, independente se eu vou ser ético, moral, se eu vou dar um bom exemplo, um bom testemunho. E é claro que para nós que somos discípulos de Jesus, isso ainda tem um peso muito maior, tem um peso ainda muito grande, muito especial. E olha essa frase que eu coloquei para que a gente possa refletir, antes de começar de ler o texto, é ética e exemplo, tem muito mais relação com a vida que Jesus deseja que tenhamos, do que com a vida que o mundo nos oferece, não é verdade? O mundo te induz a dar o jeitinho, o mundo te induz a se moldar ao padrão do mundo, o mundo te induz a tentar, por mais que ele talvez não afirme, né, que os fins justificam os meios, mas ele acaba te conduzindo para isso. Eu não estudei muito para aquela prova, mas se eu não tirar pelo menos 8, eu vou reprovar. Aí eu dou um jeitinho de dar uma colinha, eu dou um jeitinho de pedir ajuda para o amigo do lado. Não é verdade? O mundo nos impulsiona para isso. Mas ética e exemplo tem muito mais a ver com o que Jesus espera de você. Talvez você vai ter que entender que se você não estudou, você vai reprovar mesmo. Vai ter que tirar menos do que aquela nota, porque você não se preparou para aquilo. E sofrer a consequência da sua escolha, do seu erro, da sua decisão. E ética e exemplo são facilmente aplicados em várias áreas da nossa vida. A gente vive isso quando a gente, por exemplo, trata as pessoas com respeito e com dignidade. Exemplo de vida, exemplo de ética, de moral. Quando a gente constrói um ambiente de confiança e de segurança para a nossa família, para as pessoas que estão ao nosso redor. Confiança e ética e exemplo tem tudo a ver, não é verdade? Confiança é uma coisa muito difícil para conquistar, mas tão fácil para perder, e quase que impossível para reconquistar, não é verdade? Quando você perde a confiança em alguém, parece que não é fácil de você aprender a confiar novamente naquela pessoa. Quando a gente promove unidade, quando a gente busca solucionar e reduzir conflitos, ética e exemplo de vida estão ali presentes. Quando a gente promove o bem comum, olha menos para si mesmo e olha mais para o próximo, a gente também está vivendo ética e exemplo de vida. Deus deseja isso de nós, porque Deus é um Deus santo, Deus é um Deus justo, puro em tudo que faz.
Em Deus não há variação. Deus é 100% ético em tudo que faz, porque Ele é Deus. E Ele espera isso de mim e de você. Não é à toa que a palavra de Deus, Pedro, lá na sua primeira carta, versículo 16, ele cita um texto lá do Antigo Testamento, lá de Levítico, dizendo assim, ó, sejam santos porque eu sou santo. É palavra de Deus para mim e para você. E isso tudo tem a ver com ética, tem a ver com exemplo, tem a ver com construir um legado de fé, um legado onde você vive de fato pelas coisas que você acredita. E isso vira um ponto importante para você. Ser santo é ser separado, não se misturar com aquilo que foge da vontade de Deus. Ser santo é ser ético naquilo que você vai agir e fazer, diferente do que o mundo aí fora oferece. Ser ético nas suas ações, nas suas relações. Exemplo para que as pessoas possam lembrar de você e olhar para você como alguém que é de fato ético e dá exemplo, inclusive na sua fé. Abra sua Bíblia aí, 2 Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Nós vamos meditar um pouquinho no que a palavra de Deus tem a nos ensinar a partir desse texto, desse ponto de vista do exemplo, desse ponto de vista de ter uma fé firme, desse ponto de vista de ser ético em tudo no que a gente faz. 2 Timóteo, capítulo 1, dos versículos 1 até o versículo 6. O texto diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Jesus Cristo, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me com lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Eu recordo-me de sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide, e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, obrigado, Pai, pela leitura da Tua palavra. E agora, mais uma vez, nós clamamos e pedimos que o Teu Santo Espírito possa ministrar aos nossos corações com muita liberdade, nos convencendo, nos transformando, moldando aquilo que precisa ser ajustado. E saímos daqui edificados pelo Senhor, compromissados, assumindo um compromisso de sermos ainda mais firmes na nossa fé, na nossa ética, no nosso exemplo de vida, como discípulos do Senhor Jesus. E assim nós oramos, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Interessante a gente olhar para esse texto e falar de ética e de exemplo como um legado de fé. Paulo, quando escreve as suas cartas, ele mostra, em especial aqui para Timóteo, ele mostra uma preocupação que ele tinha com aquele jovem líder, que era um discípulo dele, que estava aprendendo muita coisa com ele. Ele reforça a importância da formação de Timóteo e da firmeza que Timóteo precisava ter, uma firmeza de caráter, uma firmeza de homem que dava exemplo, de um líder que dava exemplo, e é claro que nós vamos aplicar isso às nossas vidas. Paulo, ele já era um homem que já vivia isso, já tinha sido influenciado pela sua linhagem, né? Por aquilo que ele entendia, e ele já vivia essa influência. Você pode ver isso, porque um legado de fé é aquele que influencia gerações. Paulo já vivia influenciado por isso. E quer ver como? Você fala assim, puxa pastor, mas Paulo era um perseguidor, mas a gente vai entender isso. O texto fala, capítulo 3, que ele diz assim: dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como serviram os meus antepassados. Paulo, ele era da linhagem da tribo de Israel.
Paulo, ele tinha os grandes homens e os heróis da fé, os grandes patriarcas como exemplo de vida. E aquilo reforçava isso nele. Quando ele escreve aos Filipenses, capítulo 3, ele vai dizer assim, olha, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Olha só o currículo dele, circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Paulo recebeu uma influência, um legado de fé, mas de uma religiosidade, mas que ele vivia firme. A gente não pode negar isso. E interessante entender como Cristo, quando encontra Paulo, quando promove aquele encontro de transformação, ele faz Paulo enxergar de maneira correta aquele legado que ele tinha recebido. Não da maneira distorcida como ele estava vendo, tentando ser esse homem religioso a ponto de perseguir a igreja, mas ele tinha nos patriarcas, naqueles homens que obedeceram a Deus em tudo, uma referência. Ele tinha essa influência. E um legado de fé precisa influenciar gerações. Um legado de fé precisa produzir pessoas que vão olhar para trás e vão lembrar da minha vida e da sua vida. E esse legado de fé que Paulo cita desses homens, desses antepassados, eles alcançam a nós até hoje, não é verdade? A palavra de Deus vem construindo essa revelação de Deus para mim e para você, até hoje. Nós somos influenciados. Se você tiver dúvida disso, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, os exemplos de fé, os grandes homens de fé. E nós vamos ver aquele legado deixado pelos patriarcas, que vai até Cristo, e Cristo deixa mais um legado e ajusta tudo aquilo que eles estavam ensinando e vivendo a partir da lei, e deixa um legado, e isso influencia os apóstolos, e os apóstolos deixam um legado que influenciam os líderes da igreja, e influenciam a igreja até hoje, e influenciam a mim e a você através da palavra de Deus. Eu e você só estamos aqui porque homens e mulheres foram fiéis ao longo da sua jornada, não é verdade? Se ao longo desses 2000 anos de história, só de Jesus para cá, um pouquinho mais já de 2000 anos, né? De Jesus para cá, se ao longo da história uma geração inteira se perdesse, se desviasse da fé, talvez não estivéssemos aqui. É claro que eu acho que Deus não ia deixar, como não deixou até hoje, né? Como não permitiu até hoje, Ele sempre ia levantar um remanescente, alguém que ia crer, e a partir daquela pessoa, Ele ia continuar trazendo isso. Mas isso é sério. Quando você vai lá para Juízes capítulo 2, que é o finalzinho da vida de Josué, a gente vê isso. Depois que morreu Josué, morreu os anciãos que lideravam com Josué, surgiu uma geração que não conhecia Deus e não conhecia as obras de Deus. Houve uma falha, mas Deus não permitiu que isso se prosseguisse. Eu e você não podemos falhar em permitir, em construir um legado de fé. Quando você olha para a sua história, quando você olha para a sua vida, o que você pode oferecer para quem está perto de você, como um exemplo ético, moral, mas de fé também, que as pessoas vão olhar para trás e vão ver em você, meu pai, minha mãe, meu tio, aquele homem que eu conheci, aquela pessoa que trabalhou comigo, que era um discípulo de Jesus, ele era alguém de fé. Ele era alguém que testemunhava e vivia o que ele acreditava. Nós precisamos construir um legado de fé. E eu queria que você refletisse nessa frase. Precisamos reavaliar a nossa conduta de fé e exemplo, de vida ética, moral e espiritual, para que as futuras gerações possam conhecer o verdadeiro Evangelho e desenvolver uma fé verdadeira. E eu queria que você olhasse para você e começasse já a pontuar isso. Nós vamos refletir em cada ponto para poder aplicar de maneira especial essa mensagem. Como está a sua conduta de fé, de exemplo de vida ética, no que diz respeito a influenciar as gerações futuras? Quando a gente fala de uma família que vive solidificada, que vive na rocha que é Jesus,
Nós precisamos de pessoas nessas famílias que assumam esse compromisso. Assumam essa responsabilidade de se autoavaliar a cada dia, de se autoavaliar a cada manhã e de reassumir um compromisso com o Senhor a cada novo dia, dizendo: Senhor, eu reafirmo o meu compromisso de fé com o Senhor, eu reassumo o meu compromisso de ética com o Senhor, de ser um exemplo naquilo que eu faço. Eu vou para o meu trabalho hoje, e no meu trabalho, muitas vezes eu sou tentado a fazer coisas que não te agradam. Me ajuda a ser firme. Eu vou realizar negócios hoje, e no realizar esses negócios, eu vou ser talvez tentado a fazer coisas que não te agradam, e que podem minar esse exemplo de vida que eu quero ser diante das pessoas e diante do Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa me conduzir a viver de maneira firme, de maneira ética diante do Senhor. Mas a gente olha para o texto e a gente vai aprender um pouquinho mais, porque Paulo reconhece o valor da fé que Timóteo tinha, o legado de uma fé genuína, o legado de uma fé que não era falsa, que não era fingida. Versículo 5 ele diz assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em você. E aqui, quando a gente olha para a palavra de Deus, eu e você, nós somos confrontados, pelo menos eu fui, quando eu estava lendo, estudando, a perceber e a avaliar se a minha fé, de fato, era uma fé genuína, não fingida. Porque é muito fácil você fingir ter fé. É muito fácil você fingir acreditar. Mas você não engana Deus. E com o tempo isso é revelado. Com Deus a gente não brinca, de Deus não se zomba, não é isso que a palavra de Deus diz? Tudo que o homem semear, isso também colherá. Não dá para ser uma fé falsa, uma fé fingida. Não dá para viver uma falsa fé. Sabe, como que eu consigo talvez checar se a minha fé é uma fé verdadeira, uma fé genuína? Primeiro é se a sua fé está produzindo fruto de justiça, fruto de paz. A sua fé é uma fé que produz isso, a sua maneira de viver a fé. Quando você vê algo que está perto de você acontecendo que não é correto, você se posiciona, você assume a responsabilidade pelos seus erros, você pede perdão quando você comete um erro, ou você se enche de justificativas. Uma fé genuína produz fruto de justiça. Uma fé verdadeira, uma fé não fingida, uma fé genuína, ela influencia as gerações. Uma fé não fingida é uma fé que tem na palavra de Deus a única regra de fé e prática, e a gente repete isso aqui quase que todo domingo. Porque é isso que é verdade, não adianta a gente buscar em outro lugar. Não adianta se encher de desculpa. Uma fé genuína se baseia na palavra. E hoje na IBD a gente leu o texto de Paulo lá, de Pedro, lá em Atos, dizendo: olha, é mais importante obedecer a quem? A Deus do que aos homens. Uma fé não fingida é uma fé que obedece a Deus, custe o que custar. Mesmo que eu tenha que ir contra algumas pessoas, mesmo que eu tenha que ir contra o sistema, mesmo que eu tenha que ir contra o meu chefe, mesmo que eu tenha que perder o emprego, porque eu não vou fazer o que é errado. Porque eu vou obedecer a Deus e não aos homens. Eu checo se minha fé é fingida. Quando eu olho para mim e descubro se eu estou procurando os meus próprios interesses, ou se eu estou preocupado em compartilhar o bem comum. Se eu estou mais preocupado em garantir que todo mundo esteja bem, ou se eu estou querendo olhar só para o meu lado, independente do que pode acontecer com o meu vizinho, com o meu colega de trabalho. Uma fé não fingida. É uma fé que vive princípios da palavra de Deus. Ou melhor, uma fé, não é isso mesmo, uma fé não fingida, uma fé que vive os princípios da palavra de Deus. Uma fé genuína, que produz fruto de justiça, que enfrenta as situações
É uma fé que não se envolve. Se você ler as duas cartas de Paulo a Timóteo, você vai ver Paulo dizendo, olha, para de se envolver com bobagens, as pessoas estão tentando tirar você do caminho, estão tentando criar controvérsias e assuntos aí que não fazem sentido. Fuja disso, permaneça firme na sã doutrina, na palavra do Senhor. Uma fé não fingida é essa palavra, essa fé que não se envolve com discussões, com coisas que vão tirar a gente do foco, tirar a gente do que é a essência do Evangelho. Olhar para Jesus, mostrar Jesus naquilo que a gente vive. Como que você tem vivido a sua fé? Sabe? Pior que negar a fé é viver uma fé fingida. Pior que negar a fé é viver uma fé fingida, é fazer de conta que crê, é fazer de conta que é crente, é fazer de conta que é discípulo de Jesus. E a gente aprende isso, é só você ir lá para Apocalipse. Lembra das cartas do capítulo 2 e 3 de Apocalipse? Alguns exemplos que eu trouxe para a gente. Capítulo 2, versículo 9, quando a carta é dirigida ali ao anjo da igreja em Esmirna, fala que daqueles que blasfemavam se dizendo ser judeus, mas não eram, antes eram sinagogas de Satanás. Gente que fingia que se passava, queria ser judeu, mas no fundo era sinagoga de Satanás. Uau! Quando ele escreve no 3, 15 e 16, Apocalipse 3, 15 e 16, escrevendo na igreja da Laodiceia, diz assim, olha, eu sei que você não é frio, nem quente. Você é morno. Era melhor que fosse ou frio ou quente. Porque você é morno, eu tenho nojo, eu estou a ponto de te vomitar. Essa é a palavra que está lá. Uma fé fingida gera esse embrulho no coração de Deus. Uma fé de alguém que diz que crê e não crê. Mas sabe, tem uma palavra de esperança para nós. Tem uma palavra que nos motiva a olhar para nós e reconhecer. O próprio Apocalipse traz isso, 3,19, diz assim, olha, repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Se você está aí, está sendo confrontado, se você vive de fato uma fé genuína, verdadeira, não fingida, ou se você está vivendo uma fé meia boca, que não existe também, não existe meia fé. A palavra de Deus para você é assim, olha, seja diligente e arrependa-se. Porque se você se arrepender, Deus vai restaurar e vai te dar e produzir em você uma fé genuína, verdadeira. Mas você precisa estar disposto. E o que eu queria que você refletisse nessa noite é que nós precisamos nos arrepender e buscar ao Senhor verdadeiramente, para que a nossa fé seja de fato genuína, provada e aprovada por Deus. Você está disposto a olhar para dentro de si e falar, Senhor, sonda meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau, não é isso que o salmista dizia? E guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, Senhor. Abre meu coração. Faz com que a espada, que é a tua palavra, possa penetrar de fato, a ponto de separar alma e espírito e revelar que ele precisa ser mudado na minha vida, porque eu quero viver uma fé genuína. Uma fé que vai ser provada, mas que vai ser aprovada pelo Senhor. Para a gente viver famílias fortes, para a gente produzir legado e influência, ética, fé, moral, nós precisamos viver uma fé genuína, uma fé verdadeira. Uma fé que vai ser aprovada pelo Senhor. Mas a gente ainda aprende nesse texto que Paulo incentiva Timóteo a perseverar na fé. E um legado, ou seja, desenvolver o legado de uma fé viva e operante. E você precisamos disso. Versículo 6 diz assim, por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Mantenha viva a chama que está em você. As nossas convicções precisam ser sólidas, firmes o suficiente para não se apagar. Quem gosta de fazer um churrasquinho aqui sabe como é que funciona. Como é que se mantém a brasa acesa, a chama acesa? Você tem que alimentar o fogo, não é?
Se você deixa apagar, vira cinza. Aí é complicado, mas você tem que jogar aquele carvão fora, tem que trazer outro novo, não é verdade? Como que eu e você mantemos viva a chama do dom de Deus, para que a nossa fé seja viva, seja uma fé operante, seja uma fé que produza fogo, uma fé que produza frutos, uma fé que produza resultados. Nós precisamos alimentar o nosso espírito. Paulo, quando escreve aos Filipenses, capítulo 4, verso 8 e 9, diz assim, olha, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, não vai aparecer aí o texto para você, não precisa ficar olhando lá, eu só vou ler aqui. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Olha, uma lista simples, você pode achar outros textos que vão dar listas importantes de como você vai poder manter viva a sua chama, alimentar a chama do Espírito dentro de você, para que você possa viver uma fé firme. E aí você precisa se questionar, se você está buscando tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, é isso que você está pensando? Ou você se deixa levar por outras coisas? Mas o versículo 9 desse texto diz assim, Paulo, lá Filipenses, tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Como que eu então alimento o meu espírito para viver essa fé genuína, para viver essa fé operante, para viver essa fé perseverante? Eu preciso pegar tudo isso que a palavra de Deus me diz para ser e para viver, e eu preciso colocar em prática aquilo que eu aprendi, que eu recebi, que eu ouvi e que eu vi, que eu presenciei. Quando as pessoas olham para você, elas estão aprendendo o que de você? Quando as pessoas que convivem com você olham para você, elas estão recebendo o que de você? Elas estão ouvindo o que sai da sua boca? Elas estão olhando para você, olhando o seu comportamento, estão enxergando o que em você? Para que elas possam falar assim, puxa, eu vou colocar em prática o que aquela pessoa está fazendo. Uma fé viva e operante precisa ter essa convicção, precisa ter esse posicionamento de viver de fato tudo que a palavra de Deus diz para nós vivermos. Se você olhar Tiago, você vai ver exatamente isso. Uma fé que não pode ser uma fé só de ouvir, só de conhecer, mas uma fé prática, uma fé que produz fruto. Um legado de fé não vai ser produzido com as coisas que você conhece ou sente, os seus sentimentos, mas com o que você faz, com o caráter de Cristo que está sendo formado em mim e em você. Você está buscando formar o caráter de Cristo em você? Eu li uma frase, eu não sei de quem é essa frase, mas eu adaptei ela para colocar aqui, então alguém disse, né, não é minha essa frase, não vai aparecer para vocês. Mas diz assim, a mais importante ação e ministério do Espírito Santo não é nos encher de emoções e sensações, mas sim formar o caráter de Cristo em nós. O Espírito Santo que habita em você, o maior ministério dele, a maior ação dele em você, não é te encher de sensações e emoções. E a gente às vezes experimenta isso quando vem à igreja, não é verdade? Quando você canta aquelas canções que são gostosas de levantar a mão, de fechar o olho, e você parece que sente a presença de Deus. Isso é muito bom, é? O Espírito está agindo em você? Sim, está agindo em você. Mas você se preocupe menos com isso e mais com estar pronto, preparado para que o caráter de Cristo seja forjado, formado em você. Mais do que levantar a mão e chorar na hora do louvor.
mais do que orar, e de repente até falar em uma língua estranha, porque você está cheio do Espírito Santo. Mas você vai se preocupar em ter o caráter de Cristo formado em você. Porque aí você vai viver uma fé genuína, verdadeira, pura, que glorifica a Deus. Por isso a gente, como denominação, como igreja batista, a gente não fica reforçando sinais. A gente não fica vivendo emoções, tentando produzir movimentos para gerar uma emoção no seu coração. Infelizmente, muitos se entregam a Jesus fruto de emoções. Nunca houve conversão de fato. Um dia eu me emocionei e foi algo tão gostosinho que eu quero sentir de novo. Quase como alguém que usa algum tipo de entorpecente e dá aquela sensação tão gostosa, então eu preciso usar de vez em quando, para sentir aquela coisa boa. O papel do Espírito Santo não é te produzir emoção, querido. O papel do Espírito Santo é forjar o caráter de Cristo no meu e no seu coração. E forjar o caráter de Cristo, muitas vezes vai te levar para situações difíceis de serem vividas. Situações onde a vida não vai ser talvez tão agradável, e as emoções que você vai sentir não vão ser boas, vão ser emoções talvez de tristeza, de tribulação, de peso, porque você vai enfrentar lutas lá fora. Mas é o caráter de Cristo sendo forjado em você. Sabe aquele amor de 1 Coríntios 13? Que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta? É esse caráter de Cristo, é esse amor que você vai receber. E é claro que você vai viver momentos de alegria, eu diria até de êxtase no Senhor. Mas não pelas emoções, pelas realizações e pela presença do Espírito Santo dentro de você. E aí você vai poder viver essa chama viva do dom de Deus que está em nós. E nós vamos poder mostrar, forjar isso nas pessoas. E as pessoas vão poder olhar para você, e as pessoas vão poder relembrar de você. E hoje é um dia interessante para a gente pensar nisso, né? Dia das Mães, a gente sempre lembra de coisas boas que as mamães faziam para nós, não é verdade? De ações que elas faziam para nós, ou seja, aquela comidinha, ou seja, aquele carinho, ou seja, aquela palavra quando você chegava em casa triste, ou aquela bronca também que dava quando fazia coisa errada, né? Como que nós vamos ser lembrados pelas pessoas, no que diz respeito ao nosso exemplo e o nosso legado de fé? Como que você pretende ser lembrado? O próprio exemplo de Paulo, que vivia uma fé genuína e operante, a gente pode ver isso nesse próprio capítulo, nessa própria carta de 2 Timóteo. No capítulo 3, no verso 10, e nós falamos que Paulo se preocupava com essa formação de Timóteo, e assim eu e você precisamos também receber isso para nós. 2 Timóteo 3, do verso 10 ao verso 15, você vai acompanhar aí comigo, diz assim: mas você, ele falando para Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Perseguidos. Não falamos sobre isso hoje, não foi? Falamos sobre isso hoje, sobre ser perseguidos. Contudo, os perversos, os impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, eu queria que você recebesse essa palavra para você, palavra do Senhor para você. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Uau! Que exemplo de fé! Eu e você precisamos viver uma fé
a ponto de olhar para um texto como esse e de ter essa mesma ousadia que Paulo tem, e coragem e convicção que Paulo tem, dizendo: olha, você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito. Assim como Paulo diz: olha, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Não é porque eu sou bom, não é porque eu aprendi, não é porque eu agora tenho um conhecimento melhor, não é porque agora eu estou terminando o meu mestrado em teologia, em meu doutorado em teologia, em sei lá o que mais que você vai fazer, porque eu aprendi, eu tenho muito conhecimento. Não. Você pode olhar para mim porque eu estou simplesmente fazendo aquilo que Jesus faria. E aí você vai poder dizer: olha para mim, olha para o meu ensino, para a minha conduta, para o meu propósito, para a minha fé, para a minha paciência, para o meu amor, para a minha perseverança, para as coisas que eu tenho vivido, mas também olha para os meus sofrimentos, todas as coisas que eu enfrentei, porque se você quer esse caminho, você talvez vai passar por isso também. Fica firme, persevere naquilo que você aprendeu e que tem convicção, porque você não aprendeu de qualquer pessoa, você sabe de quem aprendeu. E você sabe qual é a base, qual é a fonte, porque desde pequeno você está aprendendo as sagradas letras. Você está aprendendo a palavra de Deus. Isso precisa ser verdade na sua vida. E está caindo um monte de coisa da minha palavra de Deus aqui. Isso precisa ser verdade para você. Porque é isso que vai te dar firmeza de fé. E que vai produzir convicção de salvação, mediante a sua fé em Jesus Cristo. Olha que coisa linda que Paulo termina. Olha para mim, olha para a minha conduta, olha para a vida que eu estou vivendo, para a maneira que eu estou vivendo, para a minha fé, para as perseguições, para tudo que eu perseverei, e olha o resultado: Deus me livrou de todas essas coisas, as coisas difíceis. Mas você tem que ficar firme na palavra, porque é em Jesus Cristo que você vai conseguir fazer a mesma coisa. Não é comigo, não é porque eu fiz que você vai poder fazer também, mas é porque Jesus, que estava comigo, também está com você. E é Ele que vai fortalecer a sua fé. E é Ele que vai produzir em você essa fé firme e perseverante. Esse legado de fé precisa ser compartilhado, assim como Paulo compartilhou com Timóteo. Esse legado de fé precisa ser compartilhado com quem está perto de você. A começar nas nossas famílias. Por isso esse é o mês da família. Por isso você tem que olhar para você e dizer assim: como eu estou influenciando a minha família. Como a presença de Jesus em mim está sendo olhada, percebida pela minha família. Como eu intencionalmente estou sendo exemplo para os meus filhos, exemplo para as pessoas que estão perto de mim, e talvez não vai ser só a sua família nuclear ali, aquela primeirinha, vai ser para os primos, para os irmãos, para os pais, para os parentes mais distantes, para quem está perto de você. Como você vai influenciar a sua família, a sua grande família. Começa dentro da família e vai expandir, transbordar de você, para o seu trabalho, para a sua escola, para os seus colegas, para a sua vizinhança, porque é esse legado de fé que eu e você precisamos produzir. Quero convidar você a baixar a sua cabeça. Quero convidar você a fechar seus olhos. Eu quero levar você a uma decisão. E a afirmação para essa decisão é: eu decido desenvolver uma caminhada de fé que seja exemplo para as próximas gerações. Você quer desenvolver uma caminhada de fé onde você vai poder dizer assim: olha para mim, olha para a minha conduta, olha para o meu ensino, olha para a minha firmeza, olha para os sofrimentos que eu passei, olha para todas as coisas que aconteceram comigo e olha como em cada uma delas Deus estava presente. Olha para mim e vê como o Senhor Jesus tem me impulsionado e tem me fortalecido para que eu possa de fato viver essa vida e ensinar e influenciar as pessoas. Você decide viver essa vida que vai produzir um legado de fé, vivendo uma vida ética, moral, sendo exemplo em tudo aquilo que você faz.
Esse é o desafio para mim e para você nessa noite. É o que o Senhor Jesus espera. Como você vai viver agora a sua profissão? Como você vai viver agora o seu papel dentro de casa? Como você vai viver agora a sua vida lá na escola? Como você vai viver agora a sua vida com os seus vizinhos? Como você vai viver lá no seu trabalho? Como você vai viver fazendo uma coisa simples, de repente, fazendo uma compra no supermercado? Como que tudo isso vai ser visto, vivido, e como você vai se comportar para que as pessoas possam ver Jesus em você? Uma fé que deixa um legado. Ah, como eu quero que um dia meus netos, meus bisnetos possam falar assim: puxa, eu lembro do vô Wellington. Eu nem tenho neto ainda. Ah, mas como eu quero chegar esse dia e poder falar para eles assim: olha, queridão, meu netinho, minha netinha, Jesus estava comigo o tempo todo. E como eu quero ver você aprendendo a amar Jesus também. Eu lembro quando meu avô materno faleceu, e aquilo nunca mais saiu da minha cabeça. Eu era um garoto ainda, mas o meu irmão mais velho já era pastor, estava se formando pastor, e foi ele que pregou no velório do meu avô. E ele usou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim: olha, esse homem que está aqui, que é meu avô, é um homem que amou a Deus acima de todas as coisas. E o que eu mais quero é que quando eu estiver no lugar dele, nesse caixão, as pessoas que estiverem no meu velório digam: a única coisa que eu quero ouvir, que as pessoas que eu quero, eu não vou ouvir, mas que eu gostaria que as pessoas dissessem: ali está um homem que amou a Deus acima de todas as coisas. Que não vão nem se preocupar se deixou algo, se não deixou, o que fez, o que não fez, mas um homem que deixou um legado de fé. Eu não sei você, mas aquilo me marcou e eu tenho tentado trazer isso para mim. Que no dia da minha morte, a única coisa que as pessoas lembrem é da minha fé em Jesus. Mais nada. Não preciso de mais nada. Mas para isso acontecer, eu preciso viver essa fé. Todos os dias. Eu preciso testemunhar dessa fé todos os dias. Eu preciso glorificar o nome de Jesus todos os dias. Vamos orar juntos. Senhor, obrigado. Obrigado porque a Tua palavra nos leva a tomarmos decisões. E Deus, eu sei que os corações essa noite estão tomando decisões. Não sei quais são essas decisões, mas eu clamo para que o Teu Santo Espírito possa trabalhar na mente e no coração de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui. E produzir um senso de convicção da necessidade que temos do Senhor. Eu quero pedir para que o Teu Santo Espírito possa confirmar isso no meu coração, Pai. Eu assumo o compromisso diante do Senhor, diante dessa igreja, de viver uma vida focada no Senhor. De viver uma vida onde só o Senhor importa e só a Tua vontade importa. E o desejo do meu coração, Pai, é que esse seja o compromisso de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui. Que a decisão não seja ouvir tudo isso e ignorar. Que não seja ouvir tudo isso e deixar para amanhã. Mas que hoje, porque o tempo é hoje, eu possa ouvir a voz do Senhor e me arrepender e me entregar ao Senhor. Esse é o desejo do meu coração. E assim eu oro, no precioso nome de Jesus Cristo.